Lá no livro de Lucas, capítulo 24, o título diz: A ressurreição de Jesus. E diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Quando a Bíblia diz elas foram ao túmulo, elas foram ali para ver o corpo de Jesus. Só que Jesus já havia dito que ele morreria e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aquelas mulheres pegaram os perfumes, os aromas suaves para colocar o corpo de Jesus. E foram ao túmulo, talvez para prantear, talvez para chorar. Mas a Bíblia diz assim, continuando diz assim: e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos? Elas foram ao túmulo buscar o Jesus morto. Quando chegaram diante do túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Esses varões, os anjos de Deus que ali apareceram, disse para elas: mulheres, por que vocês vieram buscar entre os mortos aquele que vive? Em outras palavras, Jesus não está morto. Jesus está vivo. E esse Jesus vivo, ele está aqui conosco. Este Jesus vivo se faz presente todos os dias das nossas vidas. Graças a Deus. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por quê? Deixa eu perguntar por quê vocês estão buscando entre os mortos o que vive. Em outras palavras, ele não disse que morreria e voltaria à vida no terceiro dia? Ele não disse isso. Você sabe que, infelizmente, pessoal, até nos dias de hoje, existem muitas pessoas que carregam dentro de si a incredulidade, a dúvida. Há muitas pessoas que carregam um sentimento ruim dentro dela. Quando você busca esse Jesus vivo, você pode até, como nós falamos no começo, você pode até carregar o cheiro da morte. Mas quando Jesus vivo entra na sua vida, já não existe mais cheiro da morte em você. Existe vida em você. Você sabe que as pessoas, ao olharem para nós, o mundo, ao olhar para nós, as pessoas, quando te visitam na sua casa, quando te ligam, as pessoas parecem que só querem ouvir notícia ruim. E aí, fulano, como é que você está? Não estou nada bem, minha situação está difícil, eu estou doente. As pessoas querem nos ver caídos, mal, quer nos ver prostrado. Você entende, sim ou não?
Mas quando você permite que Jesus entre na sua vida, quando você abre o coração para Ele, quando você convida Ele para entrar na sua vida, quando você diz, Senhor, entra na minha vida, Senhor. Então, Ele entra na sua vida. Ele tem vida e você vai ter vida com Ele. Ele vive e nós viveremos com Ele. Graças a Deus. E os anjos disseram assim ainda. Eles disseram assim ainda. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Graças a Deus. Então, Jesus disse, mulheres, os anjos disseram, mulheres, Jesus já havia dito que ele iria padecer, mas ao terceiro dia. Mas como havia muita incredulidade no meio daquele povo, eles não acreditaram. Não é possível. Não é possível. Pessoal, quando você recebe Jesus na sua vida, e sua vida, ela muda. As pessoas olham para você e dizem assim, não é possível. Como é que a sua vida mudou? Como é que você foi curado? Como é que o seu casamento foi restaurado? Como é que você pode dizer que tem paz? É porque elas não conhecem o Jesus que você conhece. Infelizmente, o Jesus desse mundo ainda está crucificado. O Jesus desse mundo ainda está morto, está deitado, mas o nosso Jesus está bem vivo e Ele está aqui conosco. Graças a Deus. Ele está bem vivo e Ele está aqui trazendo vida para todos aqueles que o aceitam. Graças a Deus. Mas tem muita gente ainda, tem muita gente que está cega espiritualmente. Tem muita gente que ainda não conhece esse Jesus vivo. Pessoas que, como eu digo sempre, há pessoas que se inclinam para um Deus, para outro Deus, criado pela mão do homem. E não, nós não podemos nos inclinar a deuses criados pelo homem. Só existe um só Deus. Está escrito que só tem um só Deus, um só Senhor e um só mediador. Cristo Jesus. Não está escrito isso, filho? Que existe um só Deus. Só existe um Deus. Aí os outros são criados pela mão, do homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Diga graças a Deus.
Então só existe um só Deus, um só mediador, que é Jesus Cristo. Então é a Ele que eu e você devemos nos inclinar. É a Ele que eu e você temos que nos render. Aquele que morreu, ressuscitou. Você matar bichar hoje, não é? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Aquele que morreu e ressuscitou. É isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Continua, filho, por favor, filho. Eu quero participar da ceia. Continua lá. No versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Os discípulos caminhando, daqui a pouco, quem estava andando do lado deles? Só que o Jesus ressuscitado. E eles não o reconheceram. E Jesus caminhando com eles caminhando e não sabia que estavam do lado do Filho. Tem muita gente que está cega espiritualmente. Há muitos religiosos que estão cegos espiritualmente. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Mas existe uma cegueira espiritual em muita gente. Existe uma cegueira. Tem muita gente ainda cega. Tem muita gente perdida nesse mundo. Tem muita gente perdida no vício, nas drogas, na prostituição. Tem muita gente perdida na vida errada, no crime. Tem muita gente ainda que está cega espiritualmente. E Jesus, meu irmão, Ele quer andar do nosso lado. Jesus quer andar comigo. Jesus quer andar com você. Jesus andando com eles e eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram. E diz ainda. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Eles falando com Jesus, e não reconheceram que era, porque estavam cegos espiritualmente. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
e verificar a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, olha só o que Jesus disse. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Você sabia? Tem muita gente que é dura, tem um coração incrédulo. É difícil a palavra entrar no coração dela. Porque se Jesus disse que ele iria ressuscitar, por que eles não acreditaram nisso? Os próprios profetas, desde Isaías, lá, Isaías 53, já falava a respeito disso. Mas mesmo assim, eles traziam dentro deles o espírito de incredulidade. Eles tinham um coração endurecido. Tem muita gente com o coração endurecido. Tem muita gente que não reconhece Jesus. No dia que nós, e quem está em casa, no dia que você reconhecer Jesus na sua vida, você vai ter vida. Sabe por que a sua vida não muda? Porque você não reconhece Jesus. Você não aceita Jesus na sua vida. Jesus é vida. Se quer ter vida, aceita Jesus. Aceita Jesus que você vai ter vida. E ele diz ainda, ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica aqui conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecido do partir do pão. Diga graças a Deus. Então, quando Jesus partiu o pão, abriram-se, aí eles reconheceram que Jesus estava ali na frente deles. E eles estavam... Isaías 55, está escrito, o Bispo Domingos falou no começo: buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje, todos nós temos a oportunidade, não é de aceitar a religião na nossa vida, não. Eu aceito a religião, eu aceito a placa da igreja, eu aceito Jesus na minha vida. Graças a Deus, eu aceito o Deus vivo na minha vida. Então, quando você aceita Jesus na sua vida, a sua vida muda. Porque Jesus tem vida, e quem tem Jesus tem. Nós vamos participar da Santa Ceia, e a Santa Ceia a Santa Ceia é a grande oportunidade para aquelas pessoas que dizem assim: bispo, eu quero Jesus na minha vida, bispo.
Eu quero Jesus comigo. Eu quero a presença dele na minha vida. Eu quero que a minha vida seja iluminada. Eu quero que haja luz na minha vida. Chega de viver na escuridão. Chega de viver nas trevas. Chega de viver prostrado. Chega de viver humilhado. Amém, gente? Chega. Jesus é vida. Quem tem Jesus tem vida. Se você diz, eu tenho religião, você só tem religião. Você não tem vida, porque vida da religião. Jesus é vida, Deus é vida. Graças a Deus. Eu tenho placa de igreja, você tem placa de igreja. Placa de igreja não vai te salvar. Você tem que ter Jesus. Tenha Jesus. Aceite. Tem uma música que diz assim: aceite Cristo, meu irmão e minha irmã. Aceita Cristo dentro do seu coração. Essa igreja, ela um dia vai subir. Ela um dia vai subir para Nova Jerusalém. Aceita Cristo dentro do seu coração. Essa igreja, ela um dia vai subir. Ela um dia vai subir para Nova Jerusalém. Essa igreja vai subir, vai subir. Essa igreja vai subir, vai subir. Essa igreja vai subir, vai subir. Vai subir com Jesus. Amém, igreja? Essa igreja vai subir ou vai descer? Então fica de pé. Fica de pé, porque essa igreja tem que subir. Amém? Com Cristo, a igreja sobe. Igreja não é parede, não. Igreja não é parede, igreja somos nós. Nós somos a igreja, graças a Deus. Graças a Deus.